aqui. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha pairar sobre todos nós. Abre o teu céu, Senhor. Abençoa esta noite, abençoa esta palavra em nome de Jesus. Amém. Tome seus assentos, por gentileza. Obrigado. Versículo 1, irmãos. Você vê que o apóstolo Paulo já começa citando que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiramente, para que ele venha citar isso, nós temos que entender o seguinte: nós que aceitamos a Cristo, a primeira situação que nos encontramos são mortos para o pecado. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele cita: considerei-vos mortos. Ou seja, como nós conseguimos nos livrar desse sistema? Como nós não conseguimos nos livrar das coisas deste mundo? Através da morte. Quando, vamos supor, alguém tem uma sentença de 40 anos, está lá pagando a sua sentença, mas no momento que ele morre, ele para de cumprir a sua sentença, não há como cobrar mais nada dele por conta da morte dele. Como também impostos, dentre outras coisas. Como também a questão do pecado. O morto não tem como pecar mais, porque ele já está morto. Da mesma forma, é o que Paulo está querendo citar aqui. No plano espiritual, somente Cristo Jesus tem esse poder. No plano espiritual, quando nós aceitamos a Cristo, você está entendendo? Nós estamos mortos para o pecado. Como assim, irmão Vandinha? A própria palavra diz: se com Cristo vivemos, com Cristo morremos, se com Cristo fomos crucificados, se com Ele fomos mortos, também com Ele ressuscitaremos. E se nós ressuscitamos com Cristo Jesus, é para uma novidade de vida. Ou seja, se no plano espiritual você já está morto e está uma novidade de vida, ou seja, você ressuscitou juntamente com Cristo, o pecado e a morte não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você e você vem viver uma novidade de vida. Por isso que ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você vê que aqui não é uma condição universal, ou seja, não é para todos. É somente para os que estão em Cristo Jesus. E vamos aqui agora no livro de Tito. Quero abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. Livro de Tito 3, 5 e diz: não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Veja, irmãos, que ali, o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala nos salvou, ou seja, qual é o tempo verbal que ele utilizou ali? Nos salvou. Ou seja, o que foi que houve no passado para que eu pudesse ser salvo? A crucificação de Cristo na cruz. Ou seja, através da crucificação de Cristo na cruz, eu fui justificado. Através do sacrifício dele na cruz, hoje nós somos justificados. Porque eu quero hoje aqui explicar um pouco sobre o plano da salvação. Porque o plano da salvação, ele se divide em 3 etapas. Que é a justificação, a santificação e a glorificação. Ou seja, passado, presente e futuro. Primeiramente, nós somos salvos pela justificação, porque Cristo já morreu por nós. Cristo já está morto e ressuscitou por nós. Ou seja, no momento em que eu aceito a Cristo, eu já começo a ser justificado por Cristo Jesus. E a questão do plano da salvação de Deus foi para que cumprisse a lei e o pecado. Ou seja, a sentença foi aplicada sobre as costas de quem? Primeiramente,
A sentença era para ser sobre as nossas costas, o pecado e da morte. Mas para que a gente pudesse se livrar disso, Deus pôs sobre as costas de quem? De Jesus. Então a punição foi aplicada sobre as costas de Jesus para que não acontecesse sobre mim e nem você. E com isso ele vai satisfazendo a lei, ou seja, de forma legal, você não tem mais a condenação por causa de Cristo Jesus, ou seja, por ele ter morrido por você de forma legal, nós somos justificados. E legalmente, nós não somos mais condenados. E com isso, não é nos imposto mais a sentença sobre as nossas costas, a justiça é satisfeita com relação a isso, a lei foi cumprida e agora você está quite com a lei e com a justiça graças a Cristo Jesus. Então, o caso aqui, quando Tito, justamente ele, Paulo, quando ele envia a carta a Tito, ele justamente explica aqui, ou seja, ele nos salvou. Ou seja, em que condições? Pela lavagem da regeneração renovadora do Espírito Santo, através da crucificação de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós somos salvos e libertos. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Ou seja, em que situação ocorreu isso? O justo morrendo pelo pecador. Porque Jesus, ele não havia pecado sobre ele. Aos olhos da luz de Deus, ele não precisava morrer, porque ele não havia pecado algum sobre ele, mas sim sobre nós. Então, ou seja, qual é o plano de Deus? O justo morre pelo pecador. Ou seja, o justo morreu para que o pecador possa viver. Hoje em dia nós temos vida em nós através de Cristo Jesus. Glória a Deus. E com isso, ou seja, a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas se Cristo não pecou, então para que ele teve que morrer? Porque ele teve que morrer por mim e por você, para que nós não passássemos pelo âmbito da morte. E com isso, mas por conta disso, ao aceitarmos como Cristo, ele nos atribui a sua santificação de forma gratuita e toma para si os nossos pecados. Ou seja, no momento em que eu aceito a Cristo, eu já começo a entrar no processo de santificação, que já entramos no segundo estágio. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados. Mas, irmão, mas me diga uma coisa. A pessoa pode ser salva somente pela justificação, dependendo da circunstância. Como assim? Um exemplo, o ladrão na cruz. Um exemplo perfeito, o ladrão na cruz. Ele estava ali, ao lado de Cristo, e o que foi que ele disse? Senhores, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E o que é que Jesus disse? Na verdade vos digo que ainda hoje inaugurarás o paraíso comigo. Ou seja, ele ali não teve a oportunidade de dar continuidade na vida dele. A vida dele foi interrompida logo ali, mas ele foi salvo pela justificação. Porque como ele não teve tempo para dar uma continuidade na sua vida, para entrar no segundo estágio, que é a santificação, mas ele foi salvo pela justificação. Por isso da importância de estarmos sempre pregando o evangelho para aqueles que estão enfermos. Porque aqueles que estão nos últimos minutos da sua vida, eles podem ser salvos sim, pela justificação, somente pela morte de Cristo na cruz. Não precisa passar pelo processo de santificação. Agora nós que aceitamos a Cristo e estamos dando continuidade na nossa vida, nós precisamos estar dentro do processo de santificação. Ou seja, no livro de 1 Coríntios, glória a Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja, qual é o tempo verbal que o apóstolo Paulo está usando aqui? Somos salvos. Tempo presente, a realidade, o dia a dia.
Ou seja, a nossa santificação, ela tem que ser processada dia após dia, durante o decorrer de toda a nossa vida. Ou seja, quando nós citamos com relação a ser salvos no tempo presente, a Bíblia quer dizer santificação. E com isso também nós derrubamos aquela tese que muitos ensinam por aí, que uma vez salvos, salvos para sempre. Isso é errado. Porque se você foi salvo por Cristo Jesus no processo de justificação, você aceitou a Cristo, deu o decorrer da sua vida, em algum momento da sua vida você larga a sua caminhada, o processo de santificação em algum momento da sua vida foi interrompido. Por isso que é importante a gente estarmos todo dia de pé, suportando as investidas do inimigo. Porque no momento em que o meu processo de santificação ele é interrompido, automaticamente eu estou arriscando a minha salvação. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele chama também para sermos santos. E nós vamos ver aqui na palavra. Por quê? Porque a palavra, quando ela explica, é o seguinte. Algumas pessoas, elas confundem. E eu gostaria de externar isso aqui, porque eu acabei de me lembrar agora. Algumas pessoas pensam que ser santo foram pessoas que fizeram boas obras para o mundo, porém não se converteram, mas fizeram boas obras, e através do homem, elas foram, receberam a nomenclatura de santos. E isso não é a nossa situação. Como também alguns personagens da Bíblia são chamados de santo, como São Pedro, São Paulo, São Mateus. Ali também são homens de Deus, são santos homens de Deus. Mas a nossa santificação, que é o que eu quero dizer nesta noite, já é um pouco diferente. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 17, versículo 17. Deixa eu acompanhar na minha Bíblia. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. João 17 que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, irmãos, agora você me explique, irmão Vandinho, me explique o que é o processo de santificação. Primeiramente, como é que eu passo pelo processo de santificação? Como eu me santifico? Está aqui na palavra. A própria palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos santificar. Você vê aqui, que aqui é uma oração que Cristo está fazendo pelos seus discípulos, orando ao Pai e pedindo que os santifiquem em sua palavra. Ou seja, quer ser santo? Leia a palavra. O principal de tudo é a palavra de Deus. Não há como havermos santidade dentro de nós se nós mesmos não lermos e não estudarmos a palavra de Deus. Porque aqui vai dar justamente as diretrizes necessárias para que a gente ande em retidão, em caminho da santificação. E para você entender que não somente esses personagens que eu citei antes, né, são considerados santos, uns aos olhos dos homens, outros também aos olhos de Deus, mas nós também. Nós temos aqui em 1 Coríntios, abre aí uma cinta, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, os que passaram pelo processo de glorificação, de justificação, são os que aceitaram a Cristo Jesus. Já nessa situação, chamados santos, ou seja, eu e vocês somos considerados santos aos olhos de Deus. Nós temos que entender o seguinte: a questão de santidade não é a questão da impecabilidade. Nós temos que entender que nós habitamos numa matéria corruptível. Jamais conseguiremos ser perfeitos até nós alcançarmos a glorificação, que é o objetivo da igreja. Quando Jesus vem buscar a igreja, nós recebemos uma nova matéria.
Então, a questão da santificação não é questão precisamente da impecabilidade, mas são alguns atributos que é nos dado, onde nós alcançamos a santificação. A primeira delas, aceitarmos a Cristo. E segundo, permanecermos em Cristo. Por isso que somos aqui considerados como santos. Ainda diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como também aqui em 1 Coríntios 6,11, ele também cita, e dando a nós a características de santo, ou seja, e o que algum tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, ou seja, aceitaram a Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, ou seja, através de eu aceitar a Cristo, fui lavado pelo Espírito Santo e sou considerado santo. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Mas para que eu passe pelo processo de santificação e me aperfeiçoe diante disso, eu também tenho que deixar as velhas práticas. Como é que eu vou dar uma característica de crente, de cristão, de filho de Deus, de santo povo de Deus, se eu não mudar as minhas características, se eu não mudar a minha personalidade, se eu não mudar aquelas velhas práticas que eu tinha no dia a dia. Então vamos ver aqui em 1 Pedro sobre a questão das velhas práticas. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, ou seja, as velhas práticas do mundo que eu praticava no dia a dia, sem me importar com Deus, sem me importar com o pecado, sem me importar com as consequências do pecado, porque o pecado nos leva à morte, né? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, e todas as vossas maneiras de viver. Veja só, a partir de agora eu tenho que deixar as velhas práticas. Às vezes a gente para pensar, mas irmão, eu cometi um pecado, cometi um escorregão, irmão, e agora eu estou condenado, agora eu não sou mais santo, não sou mais filho de Deus. Não é assim. Aqueles erros que nós cometemos esporadicamente, isso acontece, não tem como, é a nossa natureza. Mas nós temos que entender que agora eu não vou mais praticar de forma contínua como eu fazia antes. Se antes todo dia eu ia lá e bebia, se lá todo dia eu usava droga, se todo dia eu traía a minha esposa, eu não posso fazer isso mais. Acontece da gente cometer um erro ou outro. Isso não nos tira essa característica de santos. Embora, às vezes, quando a gente cometa com um irmão ou outro, a gente tem que ir lá pedir um perdão, alguma coisa, porque o nosso testemunho está em jogo. Mas a questão de você não permanecer na continuidade, praticar novamente todos os dias, como era feito outrora. Você está entendendo? Porque a questão da santidade também é a questão de sermos filhos de Deus. Porque no momento que aceitamos a Cristo, Ele nos faz filhos de Deus. E por que você cometeu um pecado ou outro que você vai deixar de ser filho de Deus? Porque todo filho que comete algum erro, ele não vai deixar de ser seu filho. Você vai puni-lo. Vai haver uma punição. O pecado tem consequência, mas nem por isso você vai deixar de ser filho. Está entendendo? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, da mesma forma que Deus que nos chamou, Ele é santo, Ele quer santidade de nossa parte também. E nós temos que também não só ter mudança nas nossas práticas, mas também na nossa personalidade. No livro de Gálatas, glória a Deus, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 25, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, que no livro de Samuel também é conhecido como rebelião, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só explicando aqui. Ou seja, no momento em que eu busco a minha salvação, no momento que eu busco fazer parte do povo de Deus, eu não somente tenho que mudar a minha personalidade, aquela visível, como alguns citam aqui, bebedice, homicídio, glutonaria, prostituição, aquelas que as pessoas veem, não só tem que deixar essas velhas práticas, como também eu tenho que mudar a minha personalidade, o que está dentro de mim. Aquilo que as outras pessoas muitas vezes não veem, que muitas vezes não é notório para outras pessoas, que outras pessoas não veem e não enxergam. Mas nós sabemos, todos nós que estamos aqui, nós nos encaixamos em algum desses problemas. No meu caso, aqui na minha situação, eu tinha muito o problema da questão da ira. Eu era uma pessoa que facilmente eu perdi o controle em algumas situações. Alguém viesse me desrespeitar, viesse me afrontar, ou coisas do tipo, facilmente eu perdi o controle. E para você ver o quanto isso nos faz mal, chegou um momento da minha vida, em torno dos meus 17 anos de idade, que eu passei 1 ano e poucos dias maquinando mal. Eu tinha raiva de uma determinada pessoa e eu passei 1 ano esperando a oportunidade de eu me vingar. E passado esse período, chegado no dia, que eu não esperava o dia nem quando, essa pessoa me evitava, porque sabia que eu queria aquele conflito. E um belo dia, eu usei do meu primo, aproveitei no dia que ele foi jogar de bola com a gente, ele, por ser novato, tá chegando, ele era muito encrenqueiro, esse rapaz foi arrumar encrenque para cima, eu já sabia que ele ia fazer isso. Aí eu disse, agora é a hora do meu show. E naquele mesmo momento ali, foi um segundo pior situação na minha vida, que eu fiz naquele dia, naquela briga, porque naquele dia já tinha maquinado, já tinha tudo na minha cabeça, e foi o segundo destroço pior na minha vida, que eu cometi por conta de dar lugar à ira que estava dentro de mim. Ou seja, nós, seres humanos, temos muitos sentimentos dentro de nós que nos corrompem, que nos destrói, e muitas vezes nós alimentamos. Vamos ser sinceros. Todos nós que estamos aqui, grande parte são adultos, conhecedores da palavra, querem se salvar, querem estar no reino de Deus. Admitam, não é fácil, eu sou uma pessoa muito sanguínea, então não é fácil. Eu oro a Deus, Deus me dá estratégia e a gente vai se desviando dos mal. Mas tem pessoas que fazem como gado, tá? Aquele sentimento ruim, traz para fora, mastiga, mastiga, engole. Bota para fora, mastiga, mastiga, engole. E fica naquele processo. E aquela situação descendo para o estômago, a fermentando, piorando. E você se torna cada vez pior, porque uma coisa puxa a outra. Toda vida um sentimento vai puxando o outro cada vez pior. E você vai cada vez mais se tornando um ser humano pior. E vai achando que isso vai te levar para a salvação, que não vai não. Porque aí você está interrompendo o teu processo de santificação. Veja só o que é que diz aqui, ó. No 22 diz assim, ó, sim, ainda diz no 21, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É isso que sou eu que estou dizendo isso? É o irmão Vandi que está dizendo isso para você? Não, porque se fosse eu dizendo não tinha credibilidade nenhuma. É Deus falando na santa palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dar o reino de Deus. Pegue esses problemas que você tem, entregue nas mãos de Deus, peça estratégia e contorne essa situação. Porque isso só vai te levar à destruição. Só vai te levar à destruição. Isso é Deus que está falando. E no dia que nós estivermos diante de Deus, não vai adiantar discutir, não vai dar aquele jeitinho brasileiro, não vai adiantar. Já vai estar decretada a sentença.
E mais adiante diz, mas o fruto do Espírito, versículo 22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós temos que sacrificar a nossa carne também. Ou seja, temos que sacrificar o nosso eu. Tem muita gente que está com o ego inflado. Tem muita gente que gosta de bater no peito. E quanto mais você bate no peito, pior é para você. Quanto mais você diz eu posso, quanto mais você diz eu faço, quanto mais você diga eu estou certo, pior é para você. Em vez de você pegar a sua mãozinha e bater no peito e dizer que você pode todas as coisas e que você está certo acima de todas as coisas, faça o seguinte, bata na sua cabeça e diga assim, crie mais juízo que é melhor. Crie mais juízo, que é melhor. Porque essa é a forma certa. É nós entendermos o nosso erro, nos redimimos. Me deparei com muitas situações na qual eu tive que esperar, eu me acalmar, baixar, né, adrenalina, conseguir perdão no coração, porque eu sabia disso. Nesses dias agora estudando, eu disse, tu és maravilhoso. Porque eu, pelo menos, eu aprendo mais ensinando ou pregando do que escutando a palavra. É maravilhoso que você se sente regozija, versículo por versículo. Você vai entendendo aquilo entre você e você olha assim, Deus, tu és maravilhoso. E quando eu vendo isso, isso realmente é mesmo. Nós temos que mudar. E muitas vezes foi difícil eu deixar chegar até o meu coração perdão. Aí eu cheguei para um, para outro e saí pedindo perdão. Eu errei, perdoe, perdoe, perdoe. Já sentei com liderança minha, já sentei com pastor, já me deparei com situações no passado que eu não dei o testemunho aqui no bairro. Tive que sair pedindo perdão de um por um aqui, pedindo perdão a vizinho, quem estava na hora, quem soube depois. Tive que me diminuir. Sabe por quê? Porque eu quero estar lá. Eu quero estar lá no céu. Sabe por quê? É melhor você passar uma vergonha. Isso para quem acha, eu não acho. Alguns acham vergonhoso. Mas você passar vergonha pedindo perdão, irmão, do que você passar uma vergonha. Lá no tribunal de Deus, eu estou sendo condenado diante de todos. Amém? E continuando na mesma linha de raciocínio, aqui em Hebreus, convido os irmãos a abrir seu livro no livro de Hebreus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 12, 14. Peço desculpa aos irmãos um pouco do nervosismo, que eu não sou pregador. Hoje eu estou pregador. Na verdade, sou professor. O dom que Deus me deu foi para dar aula. Na aula, eu me deleito. Mas para pregar, tenho que pedir muito ao Espírito Santo. Por favor. Tomei todas as águas que estão ali. Glória a Deus. E a palavra diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja o que é que Deus está falando aqui no teu coração nesta noite. Seguir a paz com todos. Se você não tem paz dentro da igreja, você não tem paz com o irmão, se você não tem paz com os gentios, como é que você vai ver o Senhor? Como é que você vai ser salvo no dia que estiver diante de Deus? Se você não tiver paz com seus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você não está em paz com a igreja, como é que você diz que está na luz? A própria palavra diz. Como é que você diz que está na luz? E está com inimizade com o seu irmão, você está com inimizade com o seu irmão, você está nas trevas. Se você está na treva, como é que você vai ser salvo? Por isso que aqui diz, seguir a paz com todos, não há exceção. Branco, negro, pato, pode ser quem for. Crente, gentil, os que não conhecem a palavra. E a santificação, ainda tem um porém. Primeiramente, tem que estar em paz com o teu irmão. Em seguida, no processo de santificação, como assim, irmão Vandim? Deixando para trás tudo aquilo que foi explicado, tudo aquilo que mancha a minha imagem, a imagem de Deus, tanto externamente como internamente, para que eu possa seguir
o processo de santificação. Aí sim nós veremos a Deus face a face. Agora me diga, faça uma reflexão, não vale a pena não? Você passar a eternidade no paraíso, desfrutando de tudo o que você imagina. Se Deus que te ama de forma infinita, o poder dele é infinito, o céu é infinito, então imagina o que é que ele não tem lá guardado para nós. Coisas maravilhosas que não podem ser explicadas. Glória a Deus. Mas para que a gente consiga alcançar tais objetivos, tem que haver um amadurecimento do nosso caráter. Vamos lá em Mateus, capítulo 5. Estamos hoje passeando pela Bíblia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Mas eu quero começar aqui pelo versículo 48. Porque é o seguinte. Muitos pregam somente o versículo 48, e aqui nós precisamos estudar o contexto. Veja só: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas que perfeição é essa, irmãos? A impecabilidade? Não, porque você habita numa matéria corruptível, então a gente tem que ver o contexto. Versículo 43, por gentileza, irmão Cíntia, que diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, ou seja, se convertam também, que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ou seja, qual é a tua recompensa, né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, os que estão lá fora, os ímpios, né? E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazem demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, vamos agir como agem os que não conhecem a palavra, que a amizade é com segundos interesses, que faz acepção de pessoas. Eu falo com fulano, falo com ciclano. Eu estendo a mão para um, não estendo a mão para um, mas estendo para o outro. Até mesmo porque, se você for parar para analisar, aquela amizade com interesse não vale para nada. Porque só quer falar contigo pelo que tu tem, então de que adianta uma amizade dessa? É melhor aquela amizade de que quando você está na mal, está na pior, ele torce por você, ora por você, lhe ajuda. Você está entendendo? Do que aqueles que têm a amizade só pelo que tu tem, que de que tu não tiver, ele te dá as costas. Ou quando ele tiver mais do que tu, ele vai te menosprezar. Então é uma amizade que você pode desconsiderar também, porque isso não vai valer de nada. Não vale de nada. Você está entendendo? Então o que é que Deus pede para que você seja perfeito? Que você aperfeiçoe seu caráter. Que você não haja como lá fora, que você, né, responda ao seu inimigo o mal com o mal, pagar o mal com o mal. Não, você tem que pagar o mal com o bem. Você tem que saber tratar bem o teu semelhante, não importa as circunstâncias dele, não fazendo acepção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós temos que tratar bem o nosso semelhante, principalmente aquele que nos persegue. Se o teu irmão que te persegue, se teve algum desentendimento, vá lá e peça perdão, mesmo sem você ter começado. E se você pedir perdão e ele de boca para fora te perdoa e continue te ignorando, respeite ele, deixe ele lá no cantinho dele, até cair a ficha, até o Espírito Santo tocar no coração dele. Aí, com certeza, se ele se aquebrantar, ele vai chegar e vai lhe pedir perdão também. É isso que Deus quer, que você amadureça o seu caráter, você se melhore como cristão, você se melhore como cidadão, se melhore como pai de família, como filho, como irmão, como semelhante, como irmão dentro da igreja.
como obreiro, como qualquer outro. Deus quer que você amadureça, porque a questão do pecado, uma hora ou outra nós vamos cometer. Nós temos que aprender a entender um ao outro. Não é porque o irmão cometeu um erro, porque o irmão, eita, o irmão já está ali de novo. Meu irmão, vá orar para ele, ligue para ele, diga, meu filho, como é que você está? Você está bem? E tudo mais, quer ajuda, isso, aquilo, outro, quer conversar e tal, você está entendendo? E não ir lá apedrejar e tudo mais, porque uma hora pode ser você. Então é isso que Deus quer, que você trate melhor o seu semelhante. Não é você morrer de amores, como aqui fala a questão de amar o seu inimigo, não é morrer de amores pelo seu inimigo, mas tratá-lo com cordialidade, com respeito. Porque se todo mundo se respeitar, a igreja vai ser uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 18 já foi. Então vamos agora ao processo de glorificação. Expliquei aos irmãos a justificação, expliquei aos irmãos a questão da santificação e agora vamos para a glorificação. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Glória a Deus, exaltado seja o nome do nosso Santo Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 9. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, como nós já explicamos, aceitei a Cristo, justificado, seremos por ele salvos da ira de Deus. Veja o tempo verbal que o apóstolo Paulo está usando aqui. Seremos, futuro, um dia chegaremos lá. Ou seja, o que vai acontecer no futuro, aonde e na qual vai garantir a minha salvação? O processo da glorificação. Veja, se eu caso minhas obras, se findarem aqui antes do arrebatamento, ou seja, se Deus requerer da minha vida, descansarei no Senhor, mas também serei ressuscitado. E se no caso Jesus ainda vier na nossa geração, nós também ressuscitaremos. Se com ele morremos, se com ele formos crucificados, também com ele ressuscitaremos. Então, quando vier o processo de arrebatamento, ou seja, na glorificação, todos nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Ou seja, essa matéria corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, agora sim, nós vamos entrar no processo de impecabilidade. Nós não pecaremos mais, porque o corpo que nós vamos receber será um corpo perfeito. Não sentiremos dores, não envelheceremos, não sentiremos mais medo, seremos perfeitos como Deus projetou para Adão e Eva lá no paraíso. Desde o comecinho, quando Deus começou a obra em nossas vidas, seremos perfeitos com Ele. E veja, no que ele fala, seremos salvos, ele está querendo alcançar também o dia da ira de Deus no grande tribunal. Ou seja, Deus ele tem reservado um dia especial para ele justamente derramar da ira dele sobre todos aqueles que perseguiram a igreja, perseguiram a Cristo, que não quiseram aceitar a Cristo como seu Salvador, que caluniaram, que mentiram na palavra, que fizeram todo tipo de abominações. Aqueles que desviaram outros da salvação, veja bem, quando eu conduzo a um irmão a se afastar dos caminhos de Deus, eu também estou matando aquele irmão, eu sou considerado um homicida. Eu tenho que ter cuidado justamente com isso. Como nosso irmão Emanuel falou na última pregação dele, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou pregar. Por quê? Porque eu posso conduzir alguém a morrer espiritualmente. E a pior coisa que acontece, porque você se torna um zumbi, o corpo está vivo, está respirando, está se alimentando, mas você fica vegetando, porque o seu espiritual automaticamente afeta a sua mente, você já fica depressivo, se afasta da igreja, nunca conversa com os irmãos. Por isso que acontece o fato de uns irmãos e outros, quando saem da igreja, não querem conversa com os irmãos. E isso é bem complicado, tem que orar muito para Deus restituir a vida dessa. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós conduzimos o irmão a sair daqui de dentro e lá para fora. Você está entendendo? Então, Deus
nessa terceira etapa, que é a glorificação, Jesus justamente nos salva da ira de Deus, na qual ele vai dar condenação eterna para todos aqueles que não quiseram viver em Cristo Jesus. E para concluir, eu convido os irmãos a ir no 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. O ápice da pregação em nome de Jesus. Glória a Deus. E o que é que a palavra diz? Justamente aqui para finalizar na vida do cristão o plano da salvação, que você que passou pelo processo de justificação, aceitou a Cristo verdadeiramente, preste atenção, verdadeiramente, que você que permaneceu em obediência, em comunhão com Deus, ou seja, santificação, agora você vai passar pelo processo de glorificação, que em 1 Coríntios 15, 51 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Tá certo? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em nome de Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você que permanecer de pé, você que resistir, você que segurar a barra, você estará também lá sendo glorificado no santo nome de Jesus. Você receberá um novo corpo glorificado e estará para toda a eternidade no paraíso, juntamente com Deus e toda a sua criação, para desfrutar de tudo do bom e do melhor. Nós seremos perfeitos, mas para isso nós temos que perseverar. E aqui eu encerro a minha pregação. E quem entendeu, dê um aplauso para o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem
Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia. Já quero agradecer, né, as nossas visitantes ali do Itaperi, ali do Estudante Jucá, parte Cidrião, e aos outros visitantes que nos deram a honra, né, de estar aqui conosco. Eu já quero agradecer a presença de cada um, aos nossos músicos, né, a Cíntia, o irmão Danilo, né, que graças a Deus estão aqui também nos